Depois de enfrentarmos o azul babão e corremos loucamente no meio do mato, o pessoal acabou chegando como se fosse numa parte dos fundos de um parque de diversões, onde você e seus amigos acabam encontrando um senhor tentando invadir o local. Até então a gente não sabe dizer o que tá acontecendo, a gente tá ainda na mesma área perto do capítulo 1. Esse senhor, ele vai falar com a gente o que a gente tá fazendo ali e explicamos que a gente tava vindo numa excursão e aí do nada a gente foi jogado nesse lugar muito esquisito, com teatro, com coisas de TV, um negócio muito estranho, e agora tem monstros espalhados naquele lugar e alguns estão seguindo a gente loucamente. E aí então ele fala, bom, essas coisas de monstros não existem, mas se vocês estão precisando de ajuda, vocês podem ir agora e entrar no parque e ligar o SOS Light, que é justamente um holofote gigante que vai avisar que o parque tá funcionando e vai procurar por ajuda. E na sequência disso nós temos o vermelho aparecendo e abrindo uma porta para o verdão e também o azul babão aparecerem. E agora os dois vão estar espalhados dentro do parque. Onde quer que a gente for, os dois vão nos perseguir. E o vermelho fala que isso vai ser interessante. Bom, pessoas, isso é a introdução de Rainbow Friends 2, uma sequência direta do primeiro capítulo, onde caso você não viu, eu já trouxe a história, né, do primeiro capítulo para vocês, e então é justamente uma sequência, não tem muita coisa que explicar, mas eu vou dar pelo menos um flashback para vocês nesse vídeo, para vocês não ficarem perdidos. Bom, pessoas, um vídeo assim dá um enorme trabalho, já deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender, e as histórias estão voltando para ficar todo dia, tá bom? Então se inscreve para você não perder e ativa o sino para quando já sair você não perder mais nada e já ser notificado. Pelo menos a gente acredita que vai, né? Enfim, muito obrigado já por estarem assistindo e vamos ver então a história de Rainbow Friends 2. Caso você não se lembre, Rainbow Friends 1 a gente tava lá com uma excursão, a gente entra num lugar e a gente descobre que tem como se fosse um set de TV, um teatro, como se fosse alguma organização, e ali tem 2 pessoas importantes que são mencionadas. O Old Davis, a gente sabe que ele acabou invadindo o sistema e ativando alguma coisa, e tem também o Trampton, que é um cara de óculos, e coincidentemente a gente tá falando com um senhor que também usa óculos. Não sabemos se é a mesma pessoa, mas pode ser algum parente ou algo do tipo, a gente não tem essa certeza. Mas sabemos que o Davis é o fundador e o CEO da parada toda, e esse desenho foi muito popular nos anos 90, né? Principalmente eles começaram a produção nos anos 80, mas nos anos 90 eles aparecem que ficaram de verdade. Alguma pesquisa científica rolou para os monstros, né, melhor dizendo, do desenho, acabaram virando de verdade. E aí nós temos também o Trenton, que talvez seria um pesquisador, um cientista, que agora também tá no meio dessa bagunça. Pode ser justamente o senhorzinho que a gente encontra agora no capítulo 2, mas o que sabemos é, o vermelho é quem está por trás de todas as coisas sendo arquitetadas. Ele é o cara que tem o controle das câmeras de segurança, e agora no parque nós temos um negócio tanto quanto esquisito. As câmeras de segurança estão desativadas, como se elas tivessem dado defeito, ou para que as pessoas não pudessem ver o que realmente está acontecendo, para que as coisas que rolassem no parque não tivessem registro. Pode ser que a gente começa a entender que as coisas estão acontecendo de propósito. Tá certo que na primeira vez a gente já descobriu isso, que o vermelho ele tava com más intenções, onde o nosso ônibus não quebrou e a gente parou ali do nada, a gente foi sequestrado para ajudar o plano do vermelho a continuar dando certo, tanto que tem até, sabe, uma bateria com partes de pessoas lá dentro, e aí a gente tá agora na parte do parque e parece que o vermelho também tá manipulando esse lugar. O que nós sabemos também é que existe um calendário com esse planejamento, falando, né, que tipo, ó, vai ter uma viagem de excursão no dia tal, e aí depois a gente vai rolar tal dia, tal coisa, e no dia 7 vai ter um outro evento. Mas a gente vai adiar porque, né, tá tendo uma investigação policial. Parece que deu algum problema durante, né, talvez a produção do parque, ou também, né, essa coisa toda que rolou dos desenhos virarem realidade. A gente sabe que isso aconteceu para os monstros virarem de verdade, mas não sabemos o que aconteceu para a merda toda ter rolado. Sabemos mais ou menos que o Blue é um bicho que não pensa direito e ele vai para cima e tenta te devorar. Mesma coisa com o verdão e também com o roxo e o laranja, que são os 4 que a gente viu dentro do capítulo 1. Tá certo que vai ter outros bichos agora no capítulo 2, mas sabemos que tem algum instinto monstruoso dentro deles. Eles não são monstros amigáveis, eles querem te pegar e te devorar. Mas sabemos também que o vermelho tem um controle sobre eles, já que a gente tá vendo agora no começo que é ele que botou os bichos ali de volta para a gente poder andar pelo parque e os monstros estarem à solta, como se fosse um tipo de
teste. E que nem eu falei pra vocês agora, esse calendário, mas essa sala meio esquisita que tem dentro do capítulo 2, meio que tá falando justamente isso, que tem alguém controlando as coisas e vendo tudo que tá acontecendo. E parece que a polícia local começou a investigar e tentaram adiar ou tentar esconder as coisas. Por isso que eu acho que as câmeras acabaram quebrando, que nem a gente viu no começo, que tem uma caixinha ali do lado. Uma coisa bem interessante do Rainbow Friends que eu tô vendo é que tem a história que tá acontecendo, né, que a gente tá vendo os eventos, fugindo com os amigos, passando, né, sabe, uma excursão e tudo mais, e também vendo, né, o Will Davis, aquela coisa, né, conversando com essas pessoas, mas também tem as coisas que estão registradas no lugar, pistas essas importantes pra gente tentar montar basicamente o que tá acontecendo. E o que dá a entender agora é que parece que os funcionários foram usados de cobaia e as cobaias acabaram, e parece que agora ele tá fazendo excursões pro lugar, né, pra verem os Rainbow Friends, e aí agora estão pegando os visitantes pra serem usados de cobaia. As excursões que estão entrando no parque ou na produção da TV do desenho estão sendo utilizadas para mais e mais pesquisas acontecerem. Justamente parece que o vermelho é quem tá controlando tudo isso. Existe o paralelo onde o CEO acabou fazendo alguma coisa para impedir isso no capítulo 1, mas pode ser que ele mesmo é que tenha quebrado tudo para justamente fazer os testes acontecerem. E talvez o Trenton, que é o cara que a gente tá vendo na fuga, justamente no começo do Rainbow Friends 2, seja realmente que tentou impedir, mas ele não conseguiu, vendo que tem os monstros e tudo mais. Ele fala, ah, monstros não existem, aquela coisa toda, talvez para tentar enganar, sabe? Tipo, ah, não tem nada acontecendo e tudo mais. Vamos lá procurar ajuda e tá tudo bem. Então, basicamente, é o quê? A gente vai entrar no parque, a gente vai ver tudo que tá rolando lá dentro, a gente vai agora tentar consertar essa luz, e tem o roxo numa parte bem específica, onde tem um labirinto, que ele vai ficar andando lá, e se você ficar muito tempo lá dentro, ele vai te matar. E o verdão e o azul andando por aí, tentando comer quem quer que eles vejam na frente. E eu falo que esse senhor, que pode ser o Trenton, ele é muito esquisito, que quando a gente consegue consertar justamente o holofote pra chamar ajuda, ele fala, nossa, eu nem sabia que tinha um negócio desse aqui. E aí a gente mostra, né, olhando ali, olha lá o azulzão passando ali, rapaz, olha só o bicho ali todo atacado. Ele fala, nossa, aquele ali é o azul? E fala, nossa, aqui foi realmente um erro a gente ter vindo aqui. A gente tem que fugir daqui o mais rápido possível. E agora a gente tem que pegar e consertar um dos carrinhos que tem no lugar, pra gente poder escapar por uma das saídas de emergência que estão fechadas. Muito estranho o cara falar que não sabia de nada, mas ele tava querendo invadir o lugar. Estranho, 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 estranho. Então, tipo assim, agora que ele tá vendo que tem os monstros, ele quer ir embora? Muito provavelmente ele já sabia o que tava acontecendo, mas ele queria ver, ou talvez investigar, o que tava rolando e o que o vermelho tava aprontando. Por isso que eu acho que o Davis ou o Trenton sejam um dos principais ali, que é justamente o vermelho e esse senhor aí que a gente tá vendo agora. Agora a missão é justamente pegar a gasolina que tá espalhado pelo lugar. Na verdade são como se fossem galões de gás, melhor dizendo, e eles vão estar espalhados pelo parque. A gente tem que pegar todos eles e juntar para consertar o carro. Mas no meio disso a gente vai ter uma surpresa, justamente uma das cores que faltou aparecer no capítulo 1, o amarelo. Ele tá aqui agora, a gente viu que ele voa, ele é um bicho com um negócio como se fosse uma hélice de helicóptero nas costas, um negócio muito esquisito, e ele vem voando. Ele anda um pouquinho pelo lugar, mas se você for pego, ele vai te levar nas alturas e você tem uma chance de fugir. E é basicamente isso, se você falhar, ele vai te pôr no ninho e te devorar. Quando a gente chega justamente com a máquina agora consertada, ela agora vai tentar destruir a porta de emergência que tá toda emperrada. Quando acontece isso, tudo dentro da sala acaba saindo, explodindo assim, como se fosse um monte de máscaras. E agora vem um tal plot twist pra vocês. Quando a gente vê essas máscaras, o vermelho ele volta a querer falar com a gente. Ele tá falando pelos alto-falantes do lugar, né? E aí ele consegue pegar o tal do senhorzinho e prender naquelas torres que tem, sabe, parque de diversão, que é tipo, você sobe com tudo e depois desce com tudo também. Então, essas torres, né, que tem até uma no Beto Carreiro World, né, só pra a galera que foi lá entender que é tipo um elevador maluco. Nisso, a gente percebe o quê? Que na verdade, o vermelho, ele tá usando uma dessas máscaras também. O tal vermelho, entre aspas, na verdade é uma pessoa fantasiada em que tem o poder e o controle sobre os bichos. O plot twist que eu quero dizer pra vocês é que muito provavelmente, na verdade, o CEO ou Davis lá no capítulo 1
tentou pegar o controle dos monstros. Ele pode ter conseguido isso de uma certa maneira, talvez fazendo as pesquisas e transformando, né, as pessoas nessas coisas que nós estamos vendo pelo parque. As cores dos arco-íris que eram antes de um desenho animado, agora viraram de verdade. Talvez foi esse CEO que acabou aprovando ou quebrando, né, a segurança para controlá-los. Enfim, agora a gente tem que correr contra o tempo, já que o tal vermelho acabou colocando um monte de explosivo e justamente prendeu o senhorzinho lá na ponta. Então agora a gente tem que pegar as máscaras que são chamadas de looks e a gente colocar, né, lá no cercadinho perto do laser tag. Fazendo essa tarefa no mínimo esquisita, o velhinho consegue descer, né, desse elevador maluco, e aí então ele vem falar com a gente. Ele fala: olha, não tem tempo a perder, a gente tem que fugir logo daqui. O primeiro plano falhou e agora a gente vai ter que tentar fugir pelo roller coaster, né, a montanha-russa do laranja. E aí só que eu tenho um problema, tem um Luke aparecendo ali na frente e ele tá travando, né, a entrada, e ele vai fazer de tudo para pegar um pedaço de bolo. E aí que vem a pergunta: como é que esse senhorzinho sabe de tudo isso? Como é que ele sabe que o bicho gosta de doce? Como é que ele sabe que ele quer comer alguma coisa? Como é que ele sabe que o bicho é o Luke e ele tá vivo? Enfim, muito suspeito. Começo a achar que esse senhorzinho sabe das coisas e tá simplesmente querendo, né, meter um migué na gente, o famoso perdido. Ele sabe das coisas, ele só não quer contar. Mas aí nós temos mais uma surpresa. Tivemos, né, a entrada do amarelo e agora temos a Ciano, que é justamente um bicho meio dinossauro que também gosta de devorar as coisas por aí. Enfim, e agora a missão então é tentar pegar farinha, né, sabe, coisa de açúcar, aquela coisa toda, pra formar um bolo pra dar pro Luke poder sair dali e ir na onde tá a comida e a gente poder ter a passagem liberada. Agora a gente tem a fuga alucinante na montanha-russa. O senhorzinho, ele libera, né, o acesso da montanha-russa pra gente poder fugir. A gente entra em um dos carrinhos e vai seguindo, né, como se a gente tivesse que desviar ali dos negócios e escolher o caminho certo. Os bichos vêm atacando e aí a gente consegue ir por uma outra parte do caminho e a gente vai para a parte de depósito de lixo, onde basicamente vai tudo embora, né, todos os dejetos, as coisas do parque são jogadas ali. E ali então tem uma passagem pra gente chegar na superfície. Mas é claro que não vai ser a coisa mais fácil do mundo. A Ciano, ela vem atrás e a gente tem que agora fugir dela. Bom, passando por vários corredores, indo, né, vendo as coisas quebradas e passando por tudo que é coisa, a gente consegue chegar no elevador e ir então pra superfície. E aí agora a gente termina o capítulo 2, mas tem ainda uma ceninha onde o vermelho, ele pergunta onde está o Blue. E o Blue tá justamente lá no castelo, que tem, né, uma parte ali do parque de diversões, que é como se as pessoas fossem conhecer o Blue, né, sabe, fazer uma fila pra ver ele e tudo mais. E aí ele fala: a gente vai se atrasar, cadê esse Blue, meu Deus do céu? E aí então, o capítulo 2 termina. Bom, o que dá pra concluir é que o seguinte: parece que o senhorzinho, ele tá envolvido no negócio, ele só não quer contar pra gente. Ou pelo menos isso vai ser revelado no capítulo 3 de Rainbow Friends. Pode ser que o vermelho, ele tá usando uma máscara, justamente um dos looks, que a gente teve que até recolher essas máscaras em uma das partes dos objetivos. Então pode ser realmente que é uma pessoa tentando controlar esses monstros e tá usando a galera de cobaia. Que nem eu falei pra vocês, alguém tava marcando justamente as visitas, né, que seriam recebidas do parque, todas as pessoas que estavam nos funcionários ali, né, melhor dizendo, os colaboradores do lugar. E agora ele tá utilizando as pessoas que querem visitar, né, ali e brincar um pouco, acabaram, né, passando por coisas complicadas da pesquisa do CEO desta empresa. Bom, a gente não tem tantas certezas ainda, mas sabemos que talvez vai continuar, porque ainda não apareceu outras cores, talvez o vermelho original e o rosa, que na verdade é roxo, né? Enfim, púrpura, enfim, é uma cor ali perto do azul com o vermelho. Vocês deixem nos comentários qual cor que é, que aí a gente deixa um coraçãozinho pra vocês falar qual que é a cor certa. Molecada, muito obrigado por ter assistido, isso é tudo sobre Rainbow Friends 2, quando tiver o terceiro capítulo eu trago aqui pra vocês. Muito obrigado, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre, eu me despeço de vocês e até a próxima.